Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre as últimas do Grêmio, sempre em nome da galera do Aposta Ganha. Você já sabe, né? Tá aqui no canal. Quer brincar e se divertir? Conhecer uma casa diferente, que tem vários nomes conhecidos Brasil afora? Faz o seguinte, me chama no meu Instagram, me chama no meu Facebook, que eu vou te mandar uma bonificação. Não faz nada agora. Antes, primeiro de tudo, não vai lá fazer o registro, depois eu te dou o bônus. Calma. Primeiro vai lá e me chama. JB, como é que eu faço? Que eu te dou a barbada por lá. Vai por mim, que tu vai bem. Gente, vamos lá. Primeira questão é, Diego Souza não é mais jogador do Grêmio. Agora, oficialmente. O jogador já foi para as redes sociais, agradecer por tudo, aquela coisa toda, e a gente não sabe se ele vai encerrar a carreira aos 38 anos. Aliás, parênteses aqui, né? O Diego Souza disse lá atrás, em 2021, que ia encerrar a carreira em 2021. Jogou mais todo 22, a gente está na metade de 23 e a gente não sabe se ele vai encerrar a carreira ainda porque o esporte queria ele. Então, assim, nem sempre o cara que diz internamente que bota pensando em encerrar a carreira, ele cumpre a promessa. Mas, né, é verídico porque todo mundo viu a entrevista do Diego Souza. Enfim, fechado o parênteses aqui, o fato é esse, ele não é mais jogador do Grêmio a partir de agora. Se a gente contar que o Darlan tá por sair e colocar aí na conta todos os caras que também acabaram saindo, mas que, por exemplo, tem parte dos salários pagos e tal, caso do Diogo Barbosa e tudo mais, nós estamos falando do Grêmio que já conseguiu derrubar a folha para uns 11 milhões de reais. A folha gremista hoje está mais ou menos neste patamar. Ainda tem muitos salários altos, acima de 1 milhão, tipo do Jeromel, e não preciso falar de um Soares da vida, mas que tem parceiros. A folha está mais ou menos neste patamar atualmente salarial. Bom, o Grêmio quer um centroavante? Quer. O Rodrigo Muniz foi tentado. Ex-Flamengo, vendido por 8 milhões para o Fulham, jogou pouco lá, foi para o Middlesbrough da segunda divisão inglesa, também não jogou muito. O Grêmio fez uma proposta de 2,5 milhões de euros, daí que... pouco mais de 10 milhões de reais, não chega a 15 milhões de reais, mas foi recusado, era 50% dele. Fez empréstimo, essa proposta de compra aí de 2,5 de euros e agora deve ir para uma terceira tentativa. O Renato quer muito esse jogador. Se o Grêmio vai chegar aos valores desejados, eu não sei. Acredita-se que se chegarem 5 por 50% tem chance, eles pagaram 8 por 100%, tem alguma chance, mas ainda não tem necessariamente uma situação avançada. Este é o centroavante que a diretoria gostaria de contratar. Bom, recentemente saiu o Papagaio, Rafael Papagaio, que é do Palmeiras, passou pelo Atlético Mineiro e recentemente está jogando no mundo árabe. Essa é uma situação que poderia acontecer porque é uma facilidade. Ele está voltando no mundo árabe, estava emprestado, volta para o Palmeiras e tem contrato só até dezembro. O Grêmio poderia, a partir de este sábado, assinar um pré-contrato com ele e depois negociar uma liberação muito tranquila com o Palmeiras. Na verdade, o Papagaio foi oferecido para a diretoria gremista, que vê nele a possibilidade de ser um ponta-direita e uma mistura de centroavante também. Mas não é um cara que empolga. O Grêmio quer um nome de um pouquinho mais relevância do que ele. Então, eu não diria que, esse é o nome que está quase certo, que está por vir e tudo mais. Se eu fosse apostar, acho que vão esgotar todas as possibilidades do Rodrigo Muniz. Não conseguindo, dando tudo errado, aí vão no Papagaio. Então, não trata esse cara, o Papagaio, como uma possibilidade mais real, mais concreta do Grêmio ir contratar. A direção agora está só com Soares e o André Henrique, que veio de Santa Catarina. O Diego Souza já saiu. O Kelvin Oliveira, o K9, estava sendo testado. Aliás, informação importante aqui, tá? O Renato gostou do K9. O Gabeira gostou do K9, o auxiliar do Renato, e eles estavam gostando. Mas aí veio então o vice de futebol do Grêmio, cortou, mandou embora. Mas o Renato queria ficar com ele, já tinha dito isso no bastidor num dia antes e no outro dia, na verdade na noite, ainda no final, depois daquele treino que ele marcou um dos gols contra o Lajadense, o dirigente do Grêmio foi lá e pá, demitiu o cara, e os caras da comissão técnica ficaram assim, pô, a gente queria ficar com ele e tudo mais. Então teve essa situação interna do Grêmio. Sobre Michel, que eu sei que todo mundo vai perguntar, e todo mundo sempre pergunta em todos os vídeos, Michel está de volta à Arábia, está de volta ao Al Hilal. Mas o Al Hilal está contratando pra caramba, tá enchendo o time de jogadores. A tendência é que não tem espaço para ele, principalmente porque eles vão lotar de estrangeiros. Vai ter mais estrangeiros, tipo no Brasil, que agora pode 7, lá também tem o número. E eles estão lotando de estrangeiros. Seguramente vai ter mais do que pode. E aí vai facilitar a vida do Michel. Há uma promessa para o Michel dizendo o seguinte, calma, se a gente contratar, todo mundo que a gente quiser contratar, e de fato conseguir as contratações e faltar lugar no time, aí a gente vai facilitar uma saída. Mas ainda não aconteceu esse momento, então o Grêmio está aí esperando para ver o que vai dar do Michel. Não há uma definição. A partir de agora,
a ampulheta começa a virar para o tricolor. Por quê? Tem só esse mês de julho, basicamente, da janela aberta. Então não tem muito o que fazer. Em agosto ela já vai voltar a fechar. Então são 30 dias aí de janela, basicamente. Gente, eu fecho aqui com uma notícia que saiu no jornal AS, da Espanha. A informação é a seguinte: o jornal AS da Espanha publicou que Bitelo interessa ao Barcelona, ou pelo menos que está sendo monitorado pelo Barcelona. Barcelona, PSG e Celta de Vigo. Eles compararam ao Gabri Viegas, que é um volante, um meia, na verdade, que joga no Celta de Vigo, que está no radar do Manchester City. E eles disseram: o Celta monitora, porque se vender o jogador para o Manchester City, vai contratar o Bitelo, ou tem no Bitelo uma das possibilidades. Mais do que isso, eles sabem que o Barça já colocou olho nele. Não quer dizer que vai contratar o jogador, mas está na lista de nomes monitorados, assim como o PSG também. Barça, PSG e Celta de Vigo atrás do Bitelo. O grande problema, eles são meio informados, tá? Falam até que 12 milhões de euros é o valor. E é isso, o Grêmio quer 10 para si e negocia o resto com o Cascavel. O grande problema aqui é, o Grêmio tem uma bronca com o fisco espanhol. Bom, vamos lá, o Barcelona chega aqui e bota uma proposta na mesa do Grêmio. 12, 13, 15 milhões de euros. O Grêmio faz o negócio, complica porque o fisco espanhol pode pegar 35 milhões deste valor e reter. Ninguém sabe se isso vai acontecer, mas tem chance. Para quem não sabe, e eu já adianto para você, para mim é uma cobrança injusta do fisco espanhol, o que aconteceu foi o seguinte: o Grêmio foi lá e fez uma situação de venda do Arthur. Quando fez a venda do Arthur, pagou os impostos no Brasil e o Barcelona pagou os impostos na Espanha. Tudo normal. Qualquer empresa, as leis do mundo são assim, paga, pelo menos no Brasil é assim, né? Paga impostos no seu país de origem. Ah, mas eu mandei pra fora. Tu paga imposto no Brasil, o Barcelona paga imposto lá. Os caras do fisco espanhol disseram: não, 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 não. O Grêmio pagou imposto no Brasil, mas tem que pagar aqui também. 35 milhões de reais. Estão dizendo que o Grêmio tem que pagar pela venda do Arthur. E a diretoria da Grêmio está dizendo: não, isso nunca aconteceu na história, eu sempre vendi jogadores e tal. Esse assunto foi parar numa batalha judicial. O Grêmio tem advogados especializados no Brasil e na Espanha e está se defendendo, dizendo: olha, eu não posso pagar duplamente, eu pago aqui e o Barcelona paga lá e ponto, cada um na sua. Cada local de origem responde pelo seu governo. Mas enfim, o fisco espanhol já tem problema com todo mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e todos os outros grandes jogadores sempre tem algum probleminha. Então eu não vou dizer que os caras estão sempre certos. Mas enfim, isso complica uma venda. É improvável que o Grêmio venda o Bitelo para um futebol espanhol. Vai ter que ser, tomara, para um PSG ou para outro, para não ter risco. O Grêmio vai evitar vender. O Celta de Vigo já quis o Ferreira no começo do ano e a direção vetou a venda por conta dessa bronca lá atrás. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.